Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Seara Agroindustrial do Grupo JBS suspendeu a apresentação do plano de recuperação judicial para obter aprovação de pagamento a credores. Frigorífico Moy Park, com sede na Irlanda e que pertence à JBS, vai ser vendido. Brasil exportou quase 76 mil toneladas de carne bovina in natura, com faturamento de 320 milhões de dólares. Fernanda Chaveiro da Silva, advogada, vai comentar sobre CPR. Queda do peso argentino em relação ao dólar deve agilizar as vendas dos altos estoques de soja no país vizinho e prejudicar o mercado brasileiro. Cresce a participação feminina e também de jovens na agropecuária. O agronegócio está começando. Com uma dívida estimada em 2 bilhões de reais, a Seara Agroindustrial suspendeu a apresentação do plano de recuperação judicial para obter a aprovação de pagamento a credores. Localizada em Sertanópolis, lá no Paraná, a empresa iria realizar a divulgação agora no último dia 27 de julho, quinta-feira, mas informou que a ação foi adiada devido à solicitação de uma perícia técnica contábil da Justiça, paralisando momentaneamente o processo judicial. A companhia busca implementar novas práticas de gestão e governança, incluindo a instalação de um conselho de administração. O objetivo da Seara é reestruturar e liquidar os débitos para poder retomar a sua plena operação. Agora, a expectativa é apresentar o plano de recuperação em até 30 dias após o fim da suspensão do processo judicial. Após protocolar o plano no processo, os credores serão comunicados e terão 15 dias para manifestar objeções. Em agosto, um dos maiores processadores de frango da Europa será colocado à venda. Avaliado em 1 bilhão de dólares, o frigorífico Moy Park tem sede na Irlanda e pertence à JBS. A expectativa é que as propostas sejam analisadas nas próximas semanas e a aquisição seja concluída até outubro. Grupos e fundos de investimentos de países europeus, como Reino Unido e França, além de gigantes chinesas, devem fazer uma espécie de leilão para conquistar a empresa. A Moy Park, que pertencia ao grupo brasileiro Marfrig, foi adquirida pela JBS em junho de 2015 por 1 bilhão e 500 milhões de dólares. A aquisição foi considerada estratégica naquela época, uma vez que marcou a entrada do grupo dos irmãos Batista na Europa. O grupo assinou um acordo de leniência no valor de 10 bilhões e 300 milhões de reais e está reestruturando as suas dívidas. Até a terceira semana de julho, o Brasil exportou quase 76 mil toneladas de carne bovina in natura, com um faturamento de 320 milhões de dólares, segundo dados do Ministério da Indústria e Comércio Exterior e também de Serviços. A média diária exportada foi de 5.100 toneladas, uma alta de 29% em relação à média embarcada no mesmo período do ano passado e uma alta de 6% em relação à média de junho último. Caso o ritmo das exportações continue, o Brasil deverá exportar 106 mil toneladas de carne bovina in natura, uma alta de 29% em relação a julho de 2016. Seria o segundo mês consecutivo de alta nas exportações. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Nós teremos hoje céu claro, sol entre poucas nuvens para a maioria dos municípios, vento durante o dia e frio à noite. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. Porangatu, 33 a máxima e 19 a mínima. Campos Belos, 31 a máxima e 19 a mínima. Ceres, 30 a máxima e 12 a mínima. Lusiânia,
25 a máxima e 13 a mínima, Jussara 32 a máxima e 19 a mínima, Anápolis 27 a máxima e 14 a mínima, Acreúna 31 a máxima e 16 a mínima, Quirinópolis 31 a máxima e 16 a mínima, Jataí 31 a máxima e 12 a mínima e Ipameri 28 a máxima e 11 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, a doutora Fernanda Chaveiro da Silva, advogada, vai comentar sobre CPR. Queda do peso argentino em relação ao dólar deve agilizar as vendas dos altos estoques de soja no país vizinho e prejudicar o mercado brasileiro. E cresce a participação feminina e também de jovens na agropecuária. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Fernanda Chaveiro da Silva. Fernanda, ela é advogada, mestre em agronegócio pela UFG, especialista em direito empresarial e professora de direito agrário. Fernanda Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bom. Fernanda, o tema de hoje é um tema que muita gente, produtor rural, já conhece, que é a CPR, a cédula do produtor rural. Mas tem muitos produtores, principalmente os pequenos e médios, que ainda não têm assim, uma certa habilidade com a cédula do de produto rural. E é justamente esse tema que nós vamos falar agora. Doutora Fernanda, qual é a finalidade desta cédula, cédula de produto rural? O que ela é? A cédula de produto rural, Antônio, ela foi criada pela Lei 8929 de 1994 e ela serve para captar recursos para o desenvolvimento da produção agrícola. Uma outra finalidade é que ela visa garantir, assegurar a comercialização desses produtos, uma vez que ela permite a venda antecipada da produção. Quer dizer, um produtor que tem lá um milho para vender, ele pode fazer uso dessa cédula de produto rural? Sim, ele pode emitir essa cédula de produto para uma outra pessoa, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, e a partir do momento em que ela faz isso, esse produtor, ele vai garantir, vai prometer a essa pessoa que vai entregar o produto naquela época certa, sim, naquele preço combinado. Sim. Quer dizer, seria então vamos dizer assim, é um documento que eu faço para uma pessoa que quer comprar o meu produto. Sim, grosseiramente a gente chama de documento. Sim, tá certo. Na área jurídica nós chamamos de título executivo. Sim, claro. E por quem pode ser emitida essa cédula? Essa cédula de produto rural, ela pode ser emitida pelo produtor rural, pelas cooperativas e também pelas associações. Uhum. Agora vamos supor o seguinte: eu fiz um acordo, tal, cédula para lá, cédula para cá, acertamos tudo, preço e tal, e chegou na época e eu não entrego o produto. Como é que faz? Neste caso, caso o devedor ele não entregue o ao seu credor, conforme foi estabelecido na cédula, esse credor ele vai poder executar esse título. Por se tratar esse documento de um título certo, líquido, exigível, juridicamente ele pode ser executado. Como se fosse um cheque. Isso, como se fosse um cheque. Ah, entendi. E na hora de emitir esta cédula, por exemplo, quais são as principais informações que devem conter nessa cédula? Primeiramente, deve haver a denominação cédula de produto rural, porque se trata de um título executivo, existem vários títulos, então é para especificar de que título se trata. Além disso, deve conter a data e o local de entrega do produto, as condições de entrega desse produto, a promessa de entrega do produto, identificando ali a sua quantidade e a sua qualidade e, obviamente, a assinatura do emitente. Isso é muito comum entre cooperativas, né? Entre os cooperados, né? E cooperativa, sim, sindicatos rurais, né? Sim, porque quando a gente fala de cooperativa, tem uma maior produção ali, então maiores produtores, maiores produções, então fica mais fácil comercializar desta forma. Agora, vamos supor o seguinte, vamos supor que eu sou um produtor, eu emiti uma cédula de produto rural, e aí, como irá funcionar esse processo? Como é que funciona isso aí?
Essa cédula de produto rural, ela funciona mais ou menos como um contrato de compra e venda. Então, o emitente, que pode ser produtor rural, as associações ou as cooperativas, elas vão prometer a uma determinada pessoa física ou jurídica, a entrega de determinado produto, soja, milho, café, e isso se dará mediante o pagamento à vista dessa produção, dessa parte da produção, ou se não, mediante a entrega de insumos, que hoje é uma prática muito utilizada Que é o aí. barter, né? Sim, que pode ser considerado como barter, que é uma prática muito utilizada hoje pelas empresas e produtores rurais devido à falta de crédito. Quer dizer, eu vou te pagar com produto e você me vende os insumos. Sim. Isso é muito comum, né? E está sendo bastante utilizado. Antigamente chamava escambo, era troca, produto por produto. Hoje, como a situação está difícil, tem muita gente com problemas jurídicos, faz-se então uma troca de eu produzo soja, ou milho, ou boi, seja lá o que for, eu te entrego isso aí, você me passa em produtos. É uma forma até inteligente e bom para os dois lados. E para quem está sem dinheiro é ótimo. Ixi, como é ótimo. Garante a produção. Doutora Fernanda Chaveiro da Silva, advogada, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Até o próximo, eu que Obrigado. agradeço. E depois do intervalo, vamos falar sobre a queda do peso argentino em relação ao dólar, que deve agilizar as vendas dos altos estoques de soja do país vizinho e, consequentemente, vai dar uma prejudicada aqui no mercado brasileiro. Nós vamos falar também sobre a produção de carne orgânica lá no Pantanal. E cresce a participação feminina e de jovens no setor agropecuário. Nós voltamos já. Uma queda abrupta do peso argentino em relação ao dólar deve agilizar as vendas dos altos estoques de soja lá no país vizinho. E, de acordo com o mercado, isto terá um reflexo direto na diminuição da demanda no Brasil e, por consequência, nos preços do mercado externo. A moeda norte-americana tocou o recorde de 17 pesos nesta semana, tornando mais atrativa a exportação da oleaginosa e outros produtos produzidos na Argentina. E, de acordo com consultorias locais, o estoque atual é de aproximadamente 30 milhões de toneladas de soja e 20 milhões de toneladas de milho. E para uma empresa brasileira sediada lá em Buenos Aires, a Bounce FT, radicada lá na Argentina, se o produtor brasileiro especular demais, vai perder mercado. E com a desvalorização do peso, as vendas de soja e milho devem subir fortemente na Argentina. Naturalmente, o produtor aqui no Brasil, que está capitalizado, especula muito. Mas com essa competitividade maior no país vizinho, esse risco cresceu. Até porque o Brasil também tem muitos volumes para vender e o real tem se valorizado. Bom, eu vou conversar agora com o Guido Juliano Martins Araújo. O Guido é agrônomo, perito ambiental e gestor de empresas. E nós vamos falar agora de um tema interessante. Nós vamos falar sobre a produção de carne orgânica, sabe aonde? Lá no Pantanal. Guido Juliano, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bom? Ótimo. Então tá bom. Guido, você viu lá na Argentina, rapaz, deu uma despencada lá no peso e vai dar uma mexida aqui no mercado brasileiro de soja e milho. E olha que nós temos soja e milho entupido o mercado, viu? E para complementar a isso, a lavoura, a cultura de soja nos Estados Unidos, ela vem prometendo, né? Vai prometer muito. Exatamente. Nós teremos um desequilíbrio aí, né? E essa commodity vai sofrer um baque. Um baque. Mas tem aqui, a economia brasileira está bem, não está, Guido? A política brasileira está ótima, não está? O nosso presidente diz que sim, né? Pois eu não sei qual país. país que está falando isso. Qual país que ele está dizendo isso aí, mas o presidente Temer, ele diz que o Brasil está às mil maravilhas. Está tudo certo, né? Ótimo. Recebe em dia, tem todas as Nenhum regalias. desempregado. Né? Nenhum desempregado, tá certo. Guido, produtos orgânicos, eles estão tendo uma aceitação muito grande, principalmente no exterior, mas muito grande mesmo, um crescimento absurdamente grande, e agora estão querendo produzir carne orgânica no Pantanal. Já estão produzindo, Antônio. E é uma área mais ou menos de 120 mil hectares aonde estão gestando, mas já começam a produzir a carne orgânica, né, com
o gado Nelore, evidentemente, porque no Pantanal o Nelore é que resiste. Algumas fazendas estão tentando o cruzamento industrial, mas a gente vê, Antônio, que a vocação desta região do Pantanal é produzir orgânico, só que há necessidade de incentivo governamental porque as próprias características da região fazem com que se produzir orgânico é mais fácil, Antônio. É muito mais fácil. Quer dizer, exige um conhecimento, um manejo diferenciado, mas é mercado garantido, né? A demanda mundial por produtos orgânicos é muito grande. E a carne bovina, a hora que este mercado começar a funcionar numa escala maior, serão vendas garantidas fora do Brasil. Um gado numa região extremamente bem cuidada não por conta do homem, mas é por conta de que esse regime de chuvas, essas cheias, fazem com que essa região seja um pouco inóspita, então imprópria para a agricultura e própria para a criação do gado. E essa adubação da pastagem toda, ela vem com as enchentes. Então, no Pantanal são pastagens extremamente boas. Naturais, né, Guilherme? Exatamente, e o gado engorda bastante. Inclusive essa vocação para a produção de carne orgânica já vem de algum tempo. Eu, por exemplo, conheço vários produtores lá no Mato Grosso, produtores. Vamos falar, quando eu falo produtor grande, não é aquele que tem enormes áreas, não. Produtor grande é aquele que sabe gestar a sua propriedade. Então, eles estão conseguindo um resultado muito diferenciado do que muitos produtores, por exemplo, em qualquer outra região, tendo resultados assim de produtividade lá no Pantanal, em condições que às vezes chegam a ser adversas, né? Principalmente na época da chuva, mas estão conseguindo resultados excelentes através de um trabalho de gestão e de produção de carne lá naquela região. Muito bom mesmo. E tem que entender esse regime de chuvas do Pantanal, é muito interessante, mas o gado, o sabor da carne do gado pantaneiro é completamente diferente. Guido, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar de um negócio interessante, que é a participação feminina e também de jovens no setor agropecuário. É um minuto só. Eu estou conversando com Guido Juliano Martins Araújo e nós vamos falar agora de uma tendência no mercado muito interessante, que é a participação, vamos dizer assim, quase que maciça das mulheres e também de jovens no setor agropecuário. Parece que a coisa embalou, né, Guido? Antônio, evidentemente, onde as mulheres começam a ocupar espaço, elas mostram sua competência. Falando rapidinho, nós notamos nos bancos que as mulheres estão ocupando cargos de gerência e antigamente banco era uma empresa que só tinham homens trabalhando, não existia nem banheiros femininos. Agora, na questão do campo, 1/3 das propriedades pesquisadas em 15 estados brasileiros mostrou a presença feminina vital. Essa pesquisa fez questão de mostrar que a mulher ocupou um espaço na agropecuária brasileira que ela se torna insubstituível. Ela passa a ser mais produtiva do que o homem e ainda bem que não está gerando ciúme nos homens, porque a mulher, dá resultado e seus filhos, né? Nós estamos assistindo os filhos desses produtores ocupando já espaços na gerência, ou seja, em todo o trabalho dessas propriedades, seja na agricultura, seja na pecuária. É interessante isso aí, Guido, e é muito louvável a participação feminina no setor agropecuário, porque a mulher é muito mais detalhista que o homem. Tem umas certas horas que, claro, o homem tem que fazer parte do processo, mas as mulheres estão dando um baile em muita gente grande por aí. Guido, tem um trabalho que você vem fazendo e quando você começou aqui com a gente, nós falamos, que é a revitalização da bacia do Rio Piracanjuba. Um trabalho que você vem fazendo basicamente não, sozinho, um levantamento sozinho. E agora parece que a coisa desandou, né? Por bom sentido.
Exatamente. Nós, agora, provavelmente no final de agosto, nós estaremos mostrando para a sociedade de Bela Vista de Goiás este projeto de revitalização da bacia do Alto Piracanjuba, onde esse rio nasce, ou seja, na fronteira, na divisa entre Silvânia, São Miguel do Passa Quatro, este rio nasce. É um rio vital para a cidade de Bela Vista de Goiás e também para a cidade de Piracanjuba. E nós estamos já há anos compilando dados e que nós teremos a oportunidade de mostrar para a sociedade bela-vistense como nós, sociedade, podemos fazer para beneficiar, para revitalizar o rio. Eu não acho que não é só para Bela Vista, não. Esse projeto é projeto para Goiás e projeto para o Brasil, porque nós estamos com um problema sério de falta de água. E essa revitalização, esse trabalho que você está fazendo, é mérito seu que deve ser divulgado para o país inteiro, Guido. Você sabe que é um trabalho pioneiro, um trabalho interessante. E a bacia do rio Piracanjuba, principalmente a cabeceira lá, ela foi assim, de maneira geral, quase que dizimada. Mas pode ter certeza absoluta que nós vamos participar desse projeto seu, sim, se Deus quiser. Se Deus quiser. Guido, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Eu que agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem: aquele que pretende ser um líder tem que ser uma ponte. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.